Agora sim, 9h03, dia 29/9, terça-feira, e a gente começa a nossa aula de hoje, beleza? Estou projetando aqui o quadro para vocês. Pessoal, grande ponto de importância para nós. Vocês estão conseguindo ver o quadro? Sim. Maravilha. Olha esse destaquezinho aqui. Nós já começamos o conteúdo de onde? Do quarto bimestre, beleza? Legal. Bom, então vamos falar aqui, pessoal, um pouquinho da escravidão no Brasil colonial, certo? Vamos destacar aqui algumas questões. Antes de tudo, eu quero que vocês pensem o seguinte. Espera aí, gente. Antes de tudo, eu quero que vocês pensem que o Brasil, ele foi, durante o seu período colonial, basicamente um país escravista. Até durante o Império, né, que é o período em que a gente teve aí o governo de Dom Pedro I, a regência Dom Pedro II, a gente só teve um ano no Império. O Império começa em 1822, acaba em 1889. A gente só teve um ano, pessoal, sem escravidão. Então o Brasil, vamos colocar aqui no quadro, o Brasil, ao longo de seu período colonial, foi um período, aliás, foi um país essencialmente escravista, certo? Então, o que nós precisamos entender é que o Brasil, desde muito cedo, ele esteve aliado a essa questão do escravismo, certo? Legal. Quando a gente fala desse escravismo, pessoal, vem aqui mais uma questão importante. O escravismo de maior relevância no Brasil foi o escravismo... Espera aí que entrou alguém, deixa eu liberar. Bom dia, Tayla. Foi o escravismo negro, em que este povo de diversas etnias eram trazidos da África. Pessoal, aqui a gente comete um erro muito comum e eu queria visualizar isso com vocês. Quando a gente fala, quem quiser abrir o microfone para participar, para responder, é bem-vindo. Quando a gente fala dos homens brancos, todos os brancos são da mesma etnia? São da mesma... Deixa eu colocar aqui de uma forma pejorativa, mas que vocês vão entender melhor. Todos eles são da mesma espécie? Todos os brancos são da mesma espécie? Com certeza não, Ana Clara. Por quê? A gente tem aí brancos que são os famosos povos amarelos, que vêm da Ásia. A gente tem os caucasianos, que vêm da Europa. Diversas etnias, então. Dentre os negros, nós também temos etnias diferentes. Mas aí vocês vão me dizer assim, mas professor, todos eles não têm a pele negra, então todos não são negros iguais? Não necessariamente. Cada etnia tem uma origem de região, cada etnia tem um costume. Então, dentre os negros, não são todos os negros iguais. Eles também têm etnias diferentes, certo? Consegue entender isso?
Então, voltando aqui para o nosso quadro. Então, o Brasil, ao longo do seu período colonial, foi um país essencialmente escravista. O escravismo de maior relevância no Brasil foi o escravismo negro, em que este povo era trazido da África, né? Os povos negros eram trazidos da África. Um ponto que eu acho importante de destacar aqui, pessoal, é o seguinte: dentre essas etnias dos negros trazidos ao Brasil, destacam-se dois povos. Os bantus, e 2, os sudaneses. Espera aí que entrou mais alguém. Bom dia, Ângelo. Então, nós tínhamos duas etnias aqui de negros que mais foram trazidos como escravos para o Brasil: os bantus e os sudaneses. Outro ponto que eu acho importante de destacar. Espera aí que está entrando mais gente, pessoal. Bom dia, Luizinho. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui mais alguns pontos importantes. No princípio, o que gerou a escravidão dos negros africanos eram os próprios conflitos entre estes povos. Professor, o que você está querendo dizer para a gente? Estou querendo dizer, pessoal, que no princípio eram negros que lutavam entre eles mesmos e os povos que eram derrotados se tornavam escravos. Os vencedores passaram a vender, na verdade não por dinheiro, mas por troca de produtos, os derrotados para os europeus, iniciando assim um comércio de escravos. Conseguem entender essa concepção, pessoal? Com isso, os europeus passaram a trazer os negros para a América para promover o trabalho compulsório, né? O trabalho escravo. Habitando a região e fazendo com que os negros promovessem toda espécie de trabalho pesado. Até aqui bem tranquilo. Maravilha. Galera, eu queria que vocês me acompanhassem agora a partir da página 472 e 473, certo? Então eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui. Na apostila 3, unidade 4. Então, olha aqui, pessoal. Eu vou ler aqui alguns parágrafos. Eu vou ler o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo da página 472, que eu acho ele bastante importante. Ele diz o seguinte: a região de proveniência dos escravos dependia da organização do tráfico, das condições locais na África, e em menor grau da preferência dos senhores brasileiros. Então, no século XVI, pelo litoral de Daomé, da Guiné,
ela forneceu o maior número de escravos para nós. Do século XVII em diante, mais ao sul, da costa da África, Congo e Angola se tornaram os mais importantes centros exportadores, por meio dos portos de Luanda, Benguela e Cabinda. Beleza? É importante pensar, pessoal, também que ao longo dessas viagens, olha lá, não era apenas a vida de escravo na América que se dava em condições desumanas. O próprio transporte destes negros da África para a América se dava de forma bastante cruel. Estes não recebiam os tratamentos devidos, muito menos alimentação e água. Muitos morriam ao meio do caminho e tinham seus corpos jogados ao oceano. Então percebam, pessoal, que a condição de vida desse negro que era trazido para a América era uma condição bastante cruel, uma condição subhumana mesmo. Professor, mas essas viagens eram longas, não eram? Eram viagens longas. E aí o que acontecia, pessoal? Acontecia que eles ficavam muitos dias sem comer e quando eles estavam próximos da costa brasileira, esses traficantes de escravos, eles davam bastante produto à base de mandioca, né, de farinha de mandioca para esses escravos comerem. Por quê? Porque eles ficavam inchados, dava a impressão de que eles eram fortes e assim eles eram comercializados no Brasil, tá certo? Tá certo, pessoal? Maravilha, maravilha. Então daí a gente vai continuando aqui. E claro, pessoal, a mão de obra negra, ela foi uma mão de obra bastante lucrativa, né? Ali existia um lucro muito grande. Por quê? Porque quase não se tinha despesa para você ter o escravo negro. Ali quase não se tinham despesas para você ter esse escravo africano, e quando eles vendiam na América, eles ganhavam um dinheiro lascado, certo? Então eles ganhavam muito dinheiro com isso. Até aqui tá tudo de boa, vocês têm alguma dúvida? Eu penso que tá bem tranquilo esse conteúdo para nós, certo? Ali na página 473, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem na cultura brasileira diversos elementos que são trazidos da cultura do negro africano. Por isso, se diz que o Brasil é um país miscigenado, pois há diversas etnias em nosso país. Diversas etnias
formaram o povo brasileiro. Professor, então a gente não pode falar que nós viemos somente do branco europeu? Não, não. É muito difícil que a gente tenha no Brasil um branco puro, puro mesmo. Por quê? Porque nós tivemos essa miscigenação, essa mistura, certo? Então, por hora, essa parte de teoria eu vou parar por aqui. E vou postar na trilha do conhecimento a atividade que eu quero que vocês façam agora. Então eu quero para agora a página 474, parte jogo rápido, exercícios 1 e 2. Vocês podem começar a fazer agora e daqui 5 minutos eu vou corrigir. Aí depois que fizer, a favor colocar na trilha do conhecimento para mim. Estou colocando aqui no chat também. Vocês têm 5 minutos. Podem começar. Professor, como era o nome dos navios que os africanos eram trazidos para o Brasil? Carol, eles eram chamados de navios negreiros. Só que como essas viagens, elas eram bastante cruéis e muitos negros morriam na viagem, eles passaram a ficar conhecidos como navios tumbeiros, em referência à tumba mesmo. Entendeu? Imagina, eu tô aqui para isso, pode tirar dúvida sempre. Tumbeiros, exatamente, por causa de tumba. Exatamente por essa condição. Essa condição subhumana, né, em que eles viviam. Pode falar, Isa. Não, não, os dois, os dois. Pode usar os dois. Qualquer um deles eu vou aceitar. É muito mais comum você utilizar o termo navio negreiro. Mas quando você quer falar dos horrores que esse povo passou nos navios, a gente fala dos navios tumbeiros.
Posso corrigir? Gente. Oi, Alana, o que você precisa? Bom, então eu vou fazer aqui a correção. Pessoal, depois eu vou querer que vocês coloquem isso tudo para mim na trilha do conhecimento. Beleza? Mesmo a gente fazendo aqui. Ah, já entendi, Alana. Então, como os africanos eram transportados para o Brasil? Então, eles vinham em embarcações precárias, né? Transportados como mercadorias. Esses navios eram conhecidos como navios negreiros ou navios tumbeiros. Certo? Alguém precisa que dite essa resposta novamente? E o exercício 2, o gabarito, qual que vocês marcaram para mim? Lívia, o seu eu não consegui ouvir. Então, a A está correta, mas a C, pessoal, também Na verdade, a A e a C são as duas corretas, tá? Não, não, ela também é de negros. A e C, então, podem colocar para mim. Depois vocês lembrem de postar, correto? Eu vou parar a nossa gravação aqui agora, então.